Bem, amigos, encerrando a lição número 10, fazendo aqui o resumo dessa lição que fala sobre o sábado como um descanso maravilhoso, o descanso sabático. E o sinal que Deus, então, colocou para que Ele pudesse santificar o ser humano. Você já esqueceu de alguma coisa em algum lugar? Você já, assim, tentou memorizar? Onde é que eu deixei a chave? Onde é que eu deixei o documento? Você fica preocupado, pensando. De repente, você lembra, já sei onde está. Você corre lá e está naquele local. Eu me lembro que o meu sogro, ele lia muito livro de autoajuda, e um dia ele tinha uma espécie de uma machadinha que ele usava para fazer concertos, e parecia uma espécie de martelo, e ele um dia perdeu a machadinha. Ele leu num livro lá: seu cérebro sabe onde você deixou a machadinha. Peça para o seu cérebro fazer você lembrar onde está. E ele foi deitar e disse: cérebro, eu quero saber onde está a minha machadinha. E quando foi de noite, ele sonhou que estava embaixo do telhado. Ele foi lá no dia seguinte, não é que estava embaixo do telhado mesmo. Deus nos deu essa capacidade de lembrar, e aquilo que você faz fica memorizado como se fosse uma fotografia lá dentro do seu cérebro. Até existe um estudo chamado neuroteologia que mostra que nós temos uma espécie de mentalidade semelhante à mente de Deus, porque Deus nos fez semelhante a Ele. Façamos homens à nossa imagem. E por isso que Deus disse para o povo de Israel: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembrança significa já se ter vivido uma situação ou se ter conhecimento de uma situação. Ao encerrarmos então a lição dessa semana, falando sobre a santificação do sábado, veja que nós fizemos um estudo de 2 semanas sobre o sábado. Como o sábado ele se tornou importante e vai se tornar mais ainda importante no final dos tempos, tá? Devemos lembrar que a preparação para o sábado não começa na sexta-feira, começa no pôr do sol do sábado. Terminou um sábado, no dia seguinte, ou seja, naquela noite do sábado, já começa a preparação para o sábado seguinte. Ou seja, durante a semana nós vamos nos preparando, assim, cautelosamente, para que nós possamos então ter um descanso abençoado no dia de sábado. Infelizmente hoje a gente atropela o tempo, a gente faz 1000 correrias, e quando chega na sexta-feira, às vezes a gente está dentro do sábado fazendo um monte de coisa. Tem gente dentro do supermercado fazendo compra, tentando correr, olhando ver se não tem ninguém ali olhando a gente, e olha, acontece isso. A gente vê pessoas, irmãos da igreja, saindo do supermercado numa sexta-feira à noite. E isso significa que a pessoa teve muita correria durante a semana e chegou na sexta-feira como se fosse o último dia de preparação. Não, o primeiro dia da preparação é no pôr do sol do sábado. A gente já começa a se preparar para o sábado seguinte, tá? O sábado não pode ser uma ilha onde a gente se comporta direitinho. Ou seja, a gente põe nossa melhor roupa, vamos para a igreja, então a gente está bem. Eu estou guardando o sábado. Mas terminou o sábado, a gente então já está na correria. Como diz um pastor que conhecia uma igreja que tinha alguns jovens que ficavam na hora do pôr do sol do sábado com a calça jeans na mão, olhando para o relógio. Quando dava o pôr do sol, eles já botavam a calça jeans e corria para o shopping, como se o sábado fosse uma prisão, uma gaiola que eles tinham que sair correndo. O sábado tem que ser um deleite, tem que ser algo assim precioso, nós nos restauramos, tá? Isso é importante que haja esse conhecimento para todos nós. Ellen White até recomenda que o sábado deve ser um dia assim maravilhoso. E ela diz o seguinte: quando o sábado é dessa forma lembrado, ou seja, a pessoa começa na semana inteira a se preparar, ela diz: quando o sábado é dessa forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual, de modo a prejudicá-lo. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar nossas energias com excesso de trabalho físico, a ponto de que no dia do Senhor nós não estejamos em ordem, nós estejamos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Tem gente que não vai na sabatina, porque não aguenta, dorme até assim, às 9h30, 10 horas, e então depois sai correndo para ir assistir o culto e perde as bênçãos da escola sabatina. Ellen White disse isso em Meditações Matinais, 1959, na página 34. O sábado é um momento em que Deus nos ajuda na restauração de nossas forças. Deus se comunica conosco através de sua palavra, na lição da escola sabatina e também no culto divino. Com a força adquirida, nós podemos fazer as tarefas cristãs que, assim, nos ajudam no crescimento espiritual. Então, às vezes você precisa visitar uma pessoa doente, visitar um asilo, visitar um orfanato, visitar uma pessoa viúva, órfãos que estão precisando. E o sábado à tarde nos dá essa chance. Então, quando a gente diz: eu vou deitar, eu estou cansado demais, é porque a semana não foi de preparo, a semana foi de atropelo, de correria.
e nós não temos tempo sequer de atender uma pessoa que pode estar assim, necessitando da nossa ajuda. Eu lembro que um cabeleireiro veio até a igreja dizer, olha, eu conheço o pessoal da igreja aqui, alguns, existe uma família de pessoas do Haiti, que são em torno de uns 25, estão morando dentro de uma casa, e 2 deles são adventistas, eles não sabem onde tem uma igreja. Será que vocês podem ir lá fazer uma visita? Puxa vida, aí os irmãos acordaram. Vamos visitar então essa família de haitianos. Chegando lá, descobriram essa família e acabou sendo uma bênção essa visita, porque alguns vieram para a igreja e alguns que não eram batizados se batizaram também. Então é importante que o sábado seja um dia de preparação para as pessoas, tá? Uma pessoa disse assim, uma mulher disse para o pastor, pastor, eu não vou mais na igreja no sábado porque eu não aprendo nada, pastor. O pastor disse, como assim não aprende nada, irmã? Eu não aprendo, irmã, é aquele pessoal conversando nas unidades. Agora a lição geral, até dá para a gente entender um pouquinho mais. Mesmo assim com lição geral, eu vejo um comentando, o outro comentando. A irmã estuda a lição, aí eu estudo, pastor, mas eu acho a lição um pouco difícil, o meu entendimento, eu acabo não entendendo nada. E é melhor nem ir na igreja. O pastor disse, não, irmã, por que a irmã não quer ir mais na igreja? Porque eu não aprendo nada, pastor, eu não gravo nada. O pastor disse, olha, irmã, eu estou vendo que a irmã tem um cesto ali, que a irmã leva carvão aí para colocar no seu forno, onde a irmã assa pão. Eu pego naquele cesto. O pastor disse, olha, irmã, tem ali um riacho ali, perto da sua casa, ela morava numa chácara, não vai lá e enche aquele cesto de água atrás para mim. A irmã olhou para o pastor e disse, tá me tirando, pastor? Esse cesto é todo furado. Não, vai lá. A irmã foi lá e pegou, correu perto do pastor, o cesto vazio. Foi lá de novo, pastor, de novo, irmã, a terceira vez. A mulher disse, pastor, está brincando comigo? Esse cesto está todo furado, não retém água. Eu sei, irmã, mas eu queria que a irmã me dissesse o seguinte, como é que estava esse cesto antes da irmã ir lá buscar a primeira viagem d'água? Estava todo sujo de cinza do carvão. E agora, irmã, como é que está? Ela olhou e disse, agora está limpo. Irmã, veja uma coisa, não tem mais água dentro do cesto, mas a água passou e limpou. É assim que a gente vai na igreja, com esse intuito. Muitas vezes a gente não guarda aquilo que está sendo passado, mas você acaba assim tirando a sujeira espiritual da sua vida e você acaba ficando limpo. Você sai da escola sabatina e do culto no sábado completamente limpo. É isso que a irmã deve entender. Então não se preocupe em guardar e memorizar as coisas, tá? Se preocupe em que aquilo que vai chegando vai retirando a sujeira espiritual. Ela entendeu disso, é a minha verdade, pastor. Eu vou então na igreja no sábado, tá? Deus transformou o sábado numa espécie de imã que nos atrai para Ele. Havia uma empresa metalúrgica que tinha muitos pedaços de ferro assim jogados no chão, que o pessoal utilizava ali, cortava, usinava e torneava, e muitos pedaços de ferro ficavam jogados ali e até furava pneu, machucava a pessoa, era um desperdício. Eles mandaram então fazer um imã num guindaste, um imã poderoso, e quando foi ligado aquele imã, aquela máquina ia passando pelos diversos setores e os pedaços de ferro iam sendo atraídos para aquele imã, tá? Até em alguns setores descobriu-se que até tinha peças defeituosas que os empregados, com medo do chefe reclamar, eles enterravam aquelas peças, e quando o imã passou, arrancou aquele monte de peça. Aí foi até um constrangimento para alguns empregados que tiveram que dizer, nós enterramos essa peça aí para o chefe não ver. Mas o importante é que o imã atraía para si todas as coisas que estavam obsoletas e eram depois transformadas em algo bom. Os sábados é como se fosse um imã que Deus colocou para nos atrair para Ele, tá? Nós somos atraídos para Deus mesmo no santo dia do Senhor. E ali o Senhor Deus, então, Ele tira a nossa sujeira, Ele nos limpa, Ele nos santifica. Por isso que diz que o sábado é um sinal de Deus que nos santifica. Isso é uma bênção. Somos santificados no dia do Senhor. E o Senhor Deus abençoou e santificou o santo dia do sábado. Isso quer dizer que não adianta mudar o sábado para o domingo. Como a pessoa diz, nós não guardamos mais o sábado, a gente guarda agora o domingo. A gente vai na igreja no domingo. Tá, tudo bem. Mas por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo e Jesus, então, tornou o domingo, então, como um dia de liberdade, de nova vida. Tudo bem, não tem nenhum problema. Só que você não é santificado nem abençoado no dia do domingo, porque a bênção, a santificação está no dia do sábado. O Senhor abençoou e santificou. Não adianta mudar de dia. A bênção e a santificação estão no dia de sábado. Foi isso que Deus fez. Não adianta o homem querer inventar. Então está já delineado na palavra de Deus. O Senhor descansou, restaurou-se no sétimo dia. Muito bem, no sábado nós celebramos a criação e celebramos também a libertação. No livro de Deuteronômio, Deus, quando falou para o povo, Moisés falando, Deus diz, Moisés, fala para o povo. Em Êxodo 20, Deus diz assim, Moisés, fala para o povo, lembra-te do dia do sábado para o santificar.
Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E no 7º dia descansou. Então o sábado é uma lembrança de descanso e também da criação. Em Deuteronômio 5, Deus, quando o povo estava para entrar na terra prometida, Deus disse: guarda o sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e lembra-te de que foste assim escravo no Egito, e o Senhor te libertou com mão forte e poderosa. Então o sábado, além de ser um memorial da criação, é também uma lembrança de libertação do Egito, e para a gente hoje uma lembrança de libertação do pecado. Todas as vezes que estamos adorando a Deus no sábado, é um memorial de que Deus nos libertou, nos salvou em Cristo Jesus. Por isso é importante que o Filho de Deus tenha a certeza de que no sábado ele está sendo abençoado pela presença de Deus na vida dele. E olha, gente, a gente muitas vezes não dá muito valor a uma reunião que a gente está tendo no sábado, mas é uma reunião de paternidade, com o Deus se reunindo com o seu filho. Uma senhora, ela morreu como indigente no hospital, ela ficou doente e ninguém veio visitar a mulher, não sabia quem eram os parentes, morreu como indigente, foi enterrada como indigente. Depois a polícia, na hora que foram verificar, essa mulher, gente, ela era herdeira de uma fortuna, quer dizer, ela não se tornou herdeira, ela poderia ser uma herdeira, mas ela brigou com a família, nunca mais quis falar com ninguém, havia uma herança que poderia ser dela, mas ela nunca quis falar com ninguém, perdeu, viveu na miséria e morreu na indigência. Por quê? Porque não quis recorrer à sua paternidade, nem dizer de que família ela era. Não podemos no sábado nos esconder em casa ou deixar de ir na igreja como se nós fôssemos órfãos, como se nós não tivéssemos família. Nós temos que temos que recorrer à família de Deus na terra, que é a igreja. E com isso a gente assume a nossa filiação com Deus. Somos filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O sábado é um sinal de nossa libertação, de nossa redenção. Por isso que nessa semana estudamos sobre isso, para que ficasse bem fixo em nossa mente, em nosso coração. Deus abençoe você, que haja uma bênção agora no sábado que vai chegar amanhã, que você então se sinta abençoado com o santo dia do Senhor. Que haja uma bênção em teu coração. Fica com Deus, vamos orar agora. Obrigado, Senhor, pela bênção que temos estudado essa semana. Obrigado porque fizemos aqui um estudo maravilhoso sobre o descanso no sábado. Um descanso que, Senhor, nos abençoa e nos santifica, porque o Senhor colocou essas duas bênçãos no teu santo dia. Ajuda-nos, Senhor, na preparação semanal, para que no sábado nós estejamos bem, estejamos dispostos para ir adorar o teu nome e receber as bênçãos em nosso coração. Ajuda-nos também a ajudar as outras pessoas. O Senhor Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, ele viu um paralítico, era sábado, mesmo assim, Senhor, ele curou aquele homem, ele poderia ter ido embora, mas ele parou e ajudou. Nós possamos nos expor a ajudarmos outras pessoas no santo dia do Senhor. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado. Lição 10 encerrada. Olha, estamos caminhando para o final do trimestre. Um beijo para você, tá bom? Que tenha um sábado feliz na presença do Senhor. Amém.